Bem, antes de, você sabe, se popularizar essa coisa que Steven é um antro de lacração que as pessoas dizem ser ruim sem nunca ter tocado na série, ele era considerado uma das melhores animações já feitas. E isso tinha um motivo. É que Steven Universe era genuinamente bem escrito, ele tinha um bom desenvolvimento de personagem, uma boa animação, cenas de luta boa pro padrão da Cartoon e etc. Mas desde essa época, tem uma discussão sobre o episódio piloto da série, que é se ele seria melhor do que a série que nós recebemos. Pra desencargo de consciência, episódios pilotos são episódios testes para apresentar uma ideia para um estúdio. É algo que rola em séries live action e animações. E o que os torna curiosos é como muitas vezes eles apresentam diferenças gigantes da série que saiu depois deles. E não foi diferente com Steven. O episódio piloto da série não só tem uma trama bem diferente do que víamos, como apresentava diferenças notáveis em estilo, animação e personalidades. Mas será que de fato a ideia era que a série fosse desse jeito? Para tirarmos o elefante da sala, eu acho que não era essa a intenção, já que muitas vezes essas mudanças acabam sendo de fato exigências do canal. Mas nesse caso tem muita coisa aqui que, em essência, não parece ser coisa da Rebecca Sugar. Mas a gente já volta nisso. Esse piloto é meio bizarro no geral, toda a ambientação dele é meio morta, principalmente se compararmos com a da versão final. As gems aqui se mostram no geral bem mais rasas do que na série. Parece que a parte superficial delas até tá lá, mas não da forma que deveria, sem falar que o vínculo com o Steven aqui parece muito fraco. Eu vou dar um exemplo com a Ametista. Aqui ela leva um monstro perigoso pra casa e na primeira oportunidade dá um artefato gem de grande importância pra ele. A Ametista não é um exemplo de grande responsabilidade, mas ela sempre esteve mais pra alguém que se põe em risco do que bota o Steven em risco. Mesmo com seu lado mais rebelde, a Ametista sempre se preocupou com o Steven, assim como a Garnet e a Pérola, enquanto aqui ela dá uma ampulheta pra ele que, embora não seja exatamente perigosa, limitou algo que podia ajudá-los muito futuramente. Pra quem não viu o piloto, basicamente a ampulheta te faz voltar no tempo, mas depende da intenção que foi usada. O Steven usa para dar uma resposta à altura pro Lars, então sempre que ele é insultado, a ampulheta faz ele voltar no tempo quando ele consegue uma resposta válida pro insulto. Sem falar que quem usa a primeira vez vira a única pessoa capaz de utilizá-la. Consigo pensar em várias situações em que essa ampulheta podia ser muito melhor utilizada do que isso, o que não aconteceu pela irresponsabilidade da Ametista. E a Pérola, ela tem um pouco do seu jeito mais histérico da primeira temporada, porém também é meio insensível, principalmente quando ela diz ao Steven que ele é um palhaço e em seguida ri junto da Ametista. Não que a Pérola da série não fosse meio insensível às vezes, porém ela geralmente fazia isso sem saber que estava sendo insensível, mas aqui parece que ela tem total consciência do que tá fazendo e ainda assim não se importa muito. E uma coisa que eu também reparei é que a Ametista pede 3 rosquinhas pra elas e o Steven não estranha isso, o que dá a entender que ela come. E não tem nada mais bizarro do que isso. Já a Garnet, eu acho que a única coisa que é destoante é ela chamando o Steven de bundão, mas você entende que é pra ele voltar e poder ajudar ela. De resto, ela parece ser a mesma coisa que ela era na primeira temporada. Inclusive, ela repreende a Pérola e a Ametista por estarem rindo do Steven. E o próprio Steven é diferente do que conhecemos. Enquanto é que ele claramente não gosta do Lars e se sente na necessidade de responder às ironias dele, na série o Steven é bem mais compreensivo com as pessoas, inclusive o Lars. Muito porque ele não era tão babaca na série final e pelo Steven no início ser uma criança. A impressão que esse episódio me passa é que se você dar uma mexida aqui e ali e obviamente mudar o visual, ele vira um episódio da primeira temporada, mas nem de longe um dos memoráveis, e sim aqueles que fazem pra cumprir a meta de episódios. O que chama realmente atenção nele é o visual, porque muita gente acha que, pelo visual ser mais escuro, isso consequentemente tornaria a série mais séria, sendo que a coisa mais adulta aqui é realmente a piada de duplo sentido do Lars, sendo que na série final a gente também tem coisas parecidas. Huh? Happy birthday, Onion? Is this you being bored? E detalhe, de acordo com Ian Jones, o marido da Rebecca, os designs do piloto não são as versões finalizadas, e nunca eram para serem as versões finais. Se nem os designs eram o que ela realmente queria, por que toda essa atmosfera mais escura seria? Eu acredito que foi feito desse jeito por parecer mais o tipo de coisa que a Cartoon ainda fazia na época. Bom lembrar que pilotos demoram a virar séries. Então quando esse foi feito, deve ter sido lá para meados de 2011, sendo bem generoso. E foi mais ou menos nessa época que, por exemplo, tivemos Ben 10 Força Alienígena, que é todo escuro também e todo dark. O que não necessariamente significa que a ideia dele fosse ser igual Força Alienígena, por exemplo. Só que parecia uma forma melhor de vender esse piloto. E sobre a animação bonitona desse piloto, isso também é óbvio que não se manteria em uma série. Digo, a série final tem uns momentos super bem animados, mas é algo que tem em alguns episódios e em alguns momentos. Mesmo que ele tenha um
traço mais simples, por assim dizer. Acho que valeu bem mais a pena a gente receber o visual mais vivo e bonito, ao invés desse escuro que provavelmente não teria nada demais a oferecer. Até porque não é porque ele teria esse visual que a Cartoon liberaria mais dinheiro pra série, não é assim que funciona. Resumindo tudo isso que eu disse, Steven Universe seria melhor no seu piloto? Não se você já não gosta da série original, porque o que eu vejo aqui é um episódio mal acabado da primeira temporada, com a diferença que não estava definida as relações e personalidades dos personagens totalmente ainda, e você pode justificar que o Steven ser menos puxado pro fofo podia fazer grande diferença pra série, por exemplo. E talvez, mas eu duvido que esse Steven ia mudar muito, até porque o maior problema das pessoas é justamente ele não lutar, e o Steven não faz isso porque até o Feature, ele simplesmente não tinha poderes ofensivos. Sem falar que a maior diferença desse Steven, pelo que nos foi mostrado, é o fato dele não gostar do Lars, porque ele até mesmo canta como o Steven normalmente faria, ele bola uma música toda bobinha como o Steven realmente faria. Então esse ainda é o Steven, só numa versão polida dele, e confia em mim, a série ser mais escura não faria ela ser mais séria. Não é assim que as coisas funcionam.